Bom dia, Padre Walter. Bom dia, Marcelo. Sua bênção, Padre. Oi, Beta. Bom dia, Antônio. Bom dia, amigos. Esperando só o Padre entrar para a gente poder começar. Bom dia, amigos. Bom dia a quem entra. Vou colocar o tema aqui. Oi, Padre. Oi, Padre. Bom dia, tudo bem? Bom dia, sua bênção, tudo bom? Deus te abençoe. E também a todos aqueles que nos Amém. seguem. Bom dia a todos, Diácono. Diego, bem-vindo. Bom dia, sua bênção também. Bom dia a todos. Padre, primeiramente te agradeço a sua disponibilidade, né, de vir conversar um pouquinho com a gente. Eu achei bacana da gente explorar um pouquinho a comunicação, apesar de eu já ter conversado um pouquinho aqui com o padre Luiz Cláudio, né, que também é um padre super comunicador e trabalha com isso, né? Então, eu achei bacana também trazer o senhor para a gente falar um pouquinho, né, sobre a comunicação na igreja. Mas antes da gente entrar no nosso tema, queria primeiro falar um pouquinho sobre o senhor, depois a gente partilhar um pouquinho dessa quarentena, como está para o Tá senhor, bom. como o senhor voltou para o Brasil corrido, porque o padre Rafael já contou, mas a gente também quer escutar do senhor como é que foi. E aí a gente entra no nosso tema específico, né? Padre, se eu tiver errada, por favor, me corrija, tá? Mas eu Tá vi aqui bom. no seu histórico, né? O senhor é doutor em comunicação social, né? Trabalha hoje como colaborador da Vatican News, né? Que é a comunicação no Vaticano. E agora, em abril, fez 8 anos de padre. Eu não sabia que o senhor tinha tantos anos já de padre. Com essa cara de Na- novinho, já tem 8 anos de padre. É bom, não sou tão novinho assim, né? Mas eu sou da mesma turma do Padre Rafael Siqueira. Nós somos da mesma Ah, turma, Padre Rafael, Padre Adriano, que é reitor do propedêutico, Padre Eufrásio, Padre Leandro Lene, Irapuã, Rodrigo, Júlio, é, acho que e Flávio. E Sérgio Mafra, que está no Canadá agora. no- Nossa, são muitos. É o quê? Deu aqui o quê? 10? Nós somos, na realidade, fomos ordenados em 12 padres Ah, em 2012. são bastante, né? Aqui no Rio só ordena em lote, é assim. Graças a O Deus, último, né? o último foi 20, então só em lote, assim. Graças a Graças a Deus que Deus. nós tivemos um número bom de ordenandos, né? De É ordenados. verdade. É verdade. Padre, então, já devido às apresentações para quem não conhece o senhor, né? E assim, eu tenho tido um feedback para depois, né? As pessoas veem muito depois esse vídeo aqui. Então, é sempre por isso que eu sempre faço essa apresentação, porque muitas pessoas não conhecem os padres alguns padres que vêm aqui, então a gente apresenta um pouquinho. E aí agora eu queria que você partilhasse um pouquinho como é que está esse tempo para o senhor de quarentena, como ficou o seu trabalho, como está aqui, né? O senhor está aqui no Brasil, e aí como as coisas estão acontecendo, qual é a sua perspectiva de tudo isso, né? Bom, eu vim para o Brasil junto com o padre Rafael, praticamente. Ele veio um dia antes, eu vim um dia depois, uns 2, 3 dias depois. E na metade de março, eu cheguei aqui no dia 15 de março. Eu fiquei quase 7 anos morando em Roma para estudar, fazer o mestrado e o doutorado em comunicação. E tive a oportunidade, nesse tempo lá, trabalhar também lá e colaborar com o Vatican News também de forma mais próxima. E ao chegar aqui no Rio de Janeiro, atualmente estou estudando também ainda. Bom, retomei alguns estudos, trabalhando também
em alguns textos, escritas, e vivendo esse isolamento como todo mundo, né? Atualmente estou morando na catedral e, e esperando um pouquinho passar esse tempo e colaborando, dando a colaboração naquilo que é possível, né? Daquilo que a arquidiocese precisa, quando pedem e quando, enfim, com as atividades já que eu já tinha quando cheguei aqui, a preparação do seminário de comunicação, enfim, tantas outras coisas que vão acontecendo paralelamente nesse tempo, mesmo estando de casa, que conseguimos resolver de alguma forma, né? Verdade. O senhor já espera voltar para Roma ou ainda vai ter que esperar mais um pouquinho? Não, eu não volto mais para Roma. Não volta mais, né? Não, eu já voltei para cá, para o Rio, definitivamente. Porque eu também, quando eu saí de Roma, eu já tinha terminado todos os estudos, né? Então, Hum. a graça, a providência de Deus já tinha terminado, já. Nós entramos em quarentena em Roma, uma semana e meia depois que eu já tinha terminado tudo. Já tinha defendido a tese, organizado tudo, Que então bom, né? já tinha acabado tudo, graças a Deus. Graças a Deus. Então, agora o senhor fica no Brasil de vez, né? Isso. Aí esperando nas próximas orientações, né? Que o senhor vai, onde o senhor vai trabalhar. Padre, eu sempre trago, agora a gente já entrando no tema, né? Eu sempre trago um pouquinho do que o Papa falou, e eu ainda não tinha lido, né, sobre a mensagem do Papa desse ano, do Dia Mundial das Comunicações, né, que foi domingo passado. E aí ontem eu consegui ler com calma, né? Essa semana foi corrida, não consegui ler. E ontem com calma eu li e eu achei bacana, né? Que o Papa falou muito sobre histórias, né? Dentro dessa mensagem sobre a história do outro, sobre adentrar a história do outro, né? E a comunicação é isso, né? Adentrar a história do outro. Eu digo que a comunicação é muito parecida com a música, né? Ela entra sem pedir licença e vai entrando, porque a comunicação hoje a música ela entra pelos nossos ouvidos quando você vê você está escutando, né? E aí você continua escutando ou não de acordo com a sua vontade, né? Do seu gosto, na verdade. E a comunicação hoje não tem como não entrar, né? De tantas informações, de tantas redes sociais. Então ela acaba sendo um pouco igual à música. E eu trouxe um pedacinho, apesar de a mensagem ser muito bacana, e aí se eu falasse aqui a mensagem toda, a gente ia pegar boa parte da live, né? E aí eu trouxe um pedacinho que me chamou muita atenção, que ele falou assim, o próprio Jesus falava de Deus, não com discursos abstratos, mas com as parábolas, breves narrativas tiradas da vida de todos os dias. Aqui a vida faz-se história e depois, para o ouvinte, a história faz-se a vida. Tal narração entra na vida de quem escuta e a transforma. Acredito que a comunicação ela realmente seja essa frase que o Papa falou, né? Que a gente adentra a história do outro e aí a comunicação ela tem o poder de fazer o outro te escutar e transformar através disso, né? E aí queria que o senhor falasse um pouquinho sobre essa mensagem do Papa, né? Que foi no último domingo, para a gente aqui um pouquinho. Então, o Papa, essa mensagem ela é sempre apresentada no mês de janeiro, né? Então, em janeiro, no dia de São Francisco de Sales, que é o padroeiro dos jornalistas, né? O Papa Paulo VI proclamou São Francisco de Sales padroeiro dos jornalistas. Então, todo mês de janeiro, o Papa apresenta a mensagem para o Dia Mundial das Comunicações, que é celebrado sempre em maio. Então, esse ano, nós tivemos a oportunidade de refletir essa mensagem do Papa, essa sexta mensagem dele, que ele fala exatamente sobre isso. Para que possas, o tema é a 54ª mensagem, Dia Mundial, e o Papa fala sobre para que possas contar e fixar na memória a vida faz-se história. É uma passagem do livro de Êxodo, Êxodo 10, 2. E o Papa fala exatamente sobre isso, né? E refletir as narrativas, né? E principalmente as histórias que são contadas, né? E o Papa faz na sua mensagem uma reflexão muito bonita sobre as histórias que são contadas, as histórias também do mal que existe na humanidade, né? Mas principalmente as boas histórias, não somente o contar historinhas como os livros, né? Ou as histórias de romance, mas
que o ser humano ele está inserido dentro de uma narrativa muito importante, né? Que é essa narrativa da redenção, a narrativa da encarnação de Cristo, né? E a redenção. Ou seja, a partir do momento em que Cristo assumiu a história da humanidade, que Cristo entrou na história da humanidade, o Papa ressalta bastante na mensagem que nenhuma história é isenta de dignidade. Toda a história humana tem um pouquinho também de uma história divina, quase divina que ele fala, né? Porque Cristo assumiu a nossa história. E a partir daí, nenhuma pessoa, nenhuma história se torna, como é que eu vou dizer, se torna pouco importante para Deus. Tudo é muito importante, né? Nenhuma história é irrelevante. Toda história tem uma certa importância para Deus. Por isso que ele fala exatamente isso. E recorda que toda comunicação, ela precisa de duas coisas. Quem fala, quem transmite a mensagem e quem recebe essa mensagem. Se nós observarmos Jesus Cristo nas suas parábolas, nas suas mensagens, nas suas conversas mais explicativas, quando os apóstolos não entendiam aquilo que Jesus falava, a gente via sempre uma relação de alguém, né, que transmitia uma mensagem para outras pessoas que recebiam essa mensagem e transmitiam uma resposta disso. Isso é comunicação, é uma relação. Não é simplesmente, e às vezes a comunicação não se dá somente de forma falada ou escrita, mas as nossas atitudes, elas se tornam também uma comunicação. Né? O Papa Francisco, no ano passado, ele fez uma mensagem ao Departamento de Comunicação do Vaticano, um encontro na Sala Clementina. Eu estava presente nesse encontro com ele, e ele dizia o seguinte, que ele não queria uma comunicação da igreja que fosse proselitista ou publicitária, ou seja, em que somente você faz uma campanha, né, você como as grandes empresas, para atrair as pessoas. Né? O Papa ele fala exatamente que a fé é uma proposta e a comunicação é um testemunho. Deve ser feito por meio de um testemunho. E essa comunicação principal, quando nós olhamos o testemunho, vemos Jesus Cristo e todos aqueles que seguiram a ponto de até mesmo dar a vida, né? Os santos, os mártires e tantas pessoas que conhecemos que dão um testemunho de vida para a gente. Pessoas que estão no meio de nós, né? Pessoas que conhecemos em nossas paróquias, que são pessoas que você olha assim, nossa, essa pessoa realmente é uma pessoa dedicada a servir a Deus. Né? Mesmo pais de família, jovens, crianças, padres, freiras, enfim, tantas pessoas que se dedicam e dão um bom testemunho de fé. Então, são essas pessoas que narram uma história, realmente fazem uma comunicação encarnada da palavra de Deus. E o contexto todo da mensagem do Papa é isso. São essas narrativas que falam de Deus. São essas narrativas que falam da nossa história com Deus. Cada um de nós tem uma história especial, uma história particular com Deus e uma história eclesial. Ou seja, ninguém vive sozinho. A partir do momento que eu tenho uma história com Cristo, com Deus, eu tenho uma história também comunitária, né, que não pode ser esquecida. Mas esse reflexo da minha vida comunitária, desse testemunho, dessa comunicação entre com a comunidade, é um reflexo da minha comunicação, da minha relação com Deus. Então esse é um pouquinho a mensagem que o Papa traz de como nós devemos olhar a nossa história sempre a partir do olhar do narrador, que é o Cristo. Ele coloca inclusive o narrador com N maiúsculo, né? Que é o próprio Deus, aquele que entra na nossa história, aquele que transforma a nossa história e aquele que vive a nossa história, vive conosco nesta nossa caminhada aqui, nessa nossa história aqui neste mundo. Na semana passada a gente teve aqui o padre Luiz Antônio, lá de Alagoas, né? E ele falava para a gente sobre alteridade. Até foi engraçado na divulgação que as pessoas me mandavam mensagem. Tati, a palavra está errada, é alteridade, não é austeridade. Eu falei, não, gente, é alteridade. E aí eu também não conhecia essa palavra ao certo do que era, né? E aí eu fui estudar para poder conversar com o padre, né?
E eu entendi que a gente está fazendo alteridade o tempo inteiro, né? O próprio Jesus, né, esteve fazendo alteridade o tempo inteiro. E foi engraçado agora até o seu comentário, né? Que a gente vivemos em comunidade, ninguém é feliz sozinho. Foi exatamente Claro. nesse esse tema, né, que a gente falou sobre esse dia, foi bacana. Aí a alteridade é a comunicação, né? Que é você estar em comunidade, você respeitar o outro e entender o que o outro está falando, né? Então, é, foi só mesmo uma reflexão. E também me lembrou, o senhor estava falando que eu lembrei do Evangelho Gáudio, que também é do Papa Francisco, né? Profissão escrita por ele, que ele tem uma parte, eu acho que é no final do primeiro capítulo, que ele fala sobre que ele não quer uma igreja. Ele prefere uma igreja machucada, mas que está sempre em constante procura da cura, né? Não é essas palavras, mas eu lembro que é mais ou menos o entendimento do final do primeiro capítulo. E a comunicação ela tem essa importância, né, padre, de você chegar ao outro que às vezes está muito machucado. Você, por exemplo, esse tempo de pandemia, a gente tem visto padres fazer temas muito diversos, né, que chegam até o coração do outro. Né? Ontem o padre Fábio de Mello mesmo fez 2 horas de live sobre abuso sexual e ele falou, Tati, tinha tanta coisa para falar que não deu para falar em 1 hora, porque ainda teve muitas perguntas. Então, a rede social em si, né, e aí entrando bem no meio da rede social, a gente também tem essa como é que é a palavra que eu posso dar aqui? Não é importância, mas esse chegar no coração do outro e adentrar a vida dele, fazer a cura que o próprio Papa Francisco fala, né, nessa exortação, que a gente tem feridas, mas é que ele prefere que essa igreja que está ferida saia em favor do outro, né? Então é um pouco dessa mensagem também, né? Ele fala da igreja, quando ele fala isso, ele está falando da igreja em saída, né? Porque ele diz Acho que ele quer uma igreja em saída que isso. que ela seja uma igreja, prefere uma igreja ferida, né? Quando ele fala esse tema da igreja em saída, ele fala: eu prefiro uma igreja ferida do que uma igreja acovardada, fechada em si mesma, né? Ele diz o seguinte: é uma igreja presente em todos os lugares. O Papa, quando ele está falando isso, ele está refletindo o desejo dele de a igreja estar em todos os lugares. E quando nós falamos de igreja em todos os lugares, não é somente nos lugares, nas missões ribeirinhas, no Amazonas, nas nossas comunidades aqui no Rio de Janeiro, nas grandes metrópoles, nas capelas, nas mais de 1000 capelas que nós temos aqui na Arquidiocese do Rio de Janeiro, em todas as paróquias, mas também entender esse lugar que nós estamos falando, das redes sociais, da internet, como também um dos lugares aonde a igreja tem que estar presente. E isso ele não é o primeiro a falar isso. João Paulo II já falava sobre os meios de comunicação, de esse novo ágora, esse novo lugar, essa nova praça de evangelização. E não só João Paulo II, nós vamos lá atrás, ainda Pio IX falava sobre a importância da criação da imprensa católica, né, para combater as heresias daquela época, para combater a crítica dos jornais na Europa, quando na Espanha, na França, começaram a surgir imprensas negativas contra a igreja, atacando a igreja. Então, os papas, ao longo da história, eles vêm falando da importância da comunicação para combater não somente para combater, no início sim, depois se muda um pouco a concepção, no sentido de a igreja estar inserida nessa realidade também para ajudar. Né? Em todos os discursos dos papas, nós vemos que eles fazem essa analogia de uma igreja presente também nesses ambientes para ajudar a compreensão da palavra de Deus e da dignidade humana nesses lugares, nesses ambientes. E as redes sociais também hoje se tornou um lugar muito importante para isso, e principalmente agora, né, em que nós não podemos nos encontrar fisicamente, mas nos encontramos por meio das redes sociais, no meio das diversas plataformas digitais, para reuniões, para missa, acompanhar as missas, momentos de formação dos padres, de leigos, diversos outros momentos de oração,
para encontros entre famílias, celebrar aniversários, encontrar-se amigos, enfim, tantas outras coisas. E aí nós vemos essa realidade em que, nisso tudo, nós necessitamos agora, deste momento, das redes sociais. Ou seja, não é mais opcional. Você convive também, de forma física, com as pessoas com quem você vive em isolamento. Mas fora daquilo ali, desse ambiente, nós vemos quase que mais de 90%, nós vemos as pessoas se relacionando por meio do mundo digital. Uhum. E aí a gente entra numa outra questão de compreender que a gente tem uma concepção, a maioria das pessoas tem uma concepção muito errada, que graças a Deus isso está mudando, de que aquilo que é virtual não é real. Ah, mas então você tem um relacionamento real ou virtual? Mas qual é a diferença? Porque, por exemplo, aquilo que nós estamos tendo aqui agora é virtual e é real, né? As nossas mensagens, as nossas palavras, o nosso entendimento, aquilo que nós estamos colocando como essa sinceridade naquilo que nós estamos falando, essa verdade, isso realmente é algo realmente concreto. É algo realmente não é presencial no sentido de físico. Não estamos nos vendo fisicamente um do lado do outro, um de frente para o outro, mas de forma virtual. Um relacionamento, quando você liga para alguém da sua família, alguém liga para sua mãe, para o seu pai, ou seu pai para os seus filhos, de forma virtual. Aquilo não é real? É real, porque é uma carga de emoções muito grande também naquele momento ali, né? Então, esses lugares onde nós também experimentamos algo concreto, algo real, é onde a igreja também está presente, né? E ela está completamente presente agora, sobretudo neste momento. Às vezes, em alguns momentos, alguns estão se preparando ainda para conhecer, né? A gente vê assim alguns padres, até quando falamos de celebrações litúrgicas, obviamente, vê alguns padres que não tinham tanto contato, ou às vezes alguns que não tinham absolutamente nenhum contato com o mundo digital e que passaram a aprender, né? Aprenderam e passaram a utilizar de forma que, qual o objetivo? Simplesmente para usar? Não. Para estar inserido também junto como todo mundo? Não. Mas para proporcionar que o fiel tenha uma proximidade com a igreja e a igreja entre na casa do fiel por meio das redes sociais. Isso é uma prova, isso é um testemunho de que a igreja está presente também nesse mundo digital, nessa realidade. Porque pessoas que já sabiam utilizar aprimoraram-se cada vez mais e quem não sabia começou a aprender não somente para entrar na onda do mundo digital, mas para proporcionar um relacionamento, um encontro com essas pessoas, aquilo que tanto o Papa fala, né, da cultura do encontro, de proporcionar isso para as pessoas, né? Proporcionar esse encontro com Cristo também pelo mundo virtual, que não vai acabar depois da pandemia, isso não vai acabar, e também não vai substituir este presencial, esse encontro físico com as pessoas. Mas como mesmo o Papa disse na sua primeira mensagem para o Dia Mundial das Comunicações em 2014, quando ele disse, 2014, quando ele disse, 2013, desculpa, quando ele disse que isso é um dom de Deus, as redes sociais é um dom de Deus e ajuda neste encontro com o próximo e com Deus. Foi até logo no início, né, do pontificado dele, né, 2013, na jornada. O senhor falou duas questões que é o que eu vou entrar, que algumas pessoas me mandaram algumas perguntas, e eu vou começar a colocar essas perguntas, e o senhor falou até dos padres e da dificuldade, eu lembrei de Dom Roque, né, que a gente conversou com ele aqui, e aí quando eu chamei ele, ele falou assim, ai meu Deus, eu tenho trauma do Instagram. Então, peraí, eu vou tentar te ajudar. Então, o Paulo estava lá com ele e me ajudou a que ele entendesse um pouco como era o Instagram, e a gente conseguiu trazer ele aqui. Aí um dia antes eu lembro que ele falou assim, eu tô morrendo de medo do Instagram. Eu falei, mas ele não morde, Dom Roque, vai dar certo. Acabou que deu certo, ele super gostou, né? Ele gostou do feedback, gostou dessa interação que a gente está fazendo aqui agora também, igual. E aí essa dificuldade, né? Acho que é mais a dificuldade da experiência
do que dificuldade de entendimento, do que quando você tem a experiência, você acaba querendo fazer, né, Sim, sim. um pouquinho mais. Apesar de eu trabalhar com comunicação, né, eu fiz jornalismo aí por causa do dinheiro, eu fui para propaganda e marketing, enfim. E aí hoje a gente também trabalha com isso, eu tô me superando, né? Então acho que a gente aprende com a experiência de se superar diante do virtual, né? E foi interessante o senhor falar que acabar com essa coisa de que o virtual não é real. Né? Isso é bacana de comentar, né? Inclusive para os sacerdotes. Porque é claro, é óbvio que é muito difícil você falar para uma câmera, mas você tem que entender que do outro lado da câmera tem tantas outras pessoas, né? E o Tem muitas outras meu pároco, pessoas. muitas outras, né? O primeiro a conversar aqui comigo foi o Padre Júlio, que é o meu pároco aqui na Taquara, o Senhora de Fátima e Santo Antônio. E a gente falava sobre os pontos, né, que o YouTube alcança, que a gente estava falando, alcança, sei lá, 400 pontos, mas a gente tem que lembrar que são 400 pontos, mas dentro de uma família tem 3, 4 pessoas, 5 pessoas, então a gente está alcançando aí muito mais pessoas até que as próprias missas, né, que as missas na minha paróquia por domingo deve bater uma média que a gente acha que bate 5, 6 mil pessoas por domingo, né, espalhadas nas missas, né, durante as 5 missas do dia. Cinco missas do dia. E aí a gente lembra que a gente pode estar alcançando muito mais, né? 10, 12, 13 mil pessoas, ou até muito mais. E aí eu queria, a primeira pergunta é qual a importância dessa comunicação social, né, na vida dos sacerdotes? Apesar do senhor já ter colocado um pouquinho aí, mas eu acredito que seria interessante, porque como aqui o E Agora Padre é voltado para os padres, né? Claro que os leigos aprendem muito aqui, mas a ideia é que a gente possa trazer informação para os padres, né? Então, qual a importância dessa comunicação para eles? Porque Parou, às ficou vezes a sem áudio, internet. agora voltou. Ok. Então, Voltou. assim, vou voltar um pouquinho antes da sua pergunta, né? Quando você falou do alcance, que na sua paróquia você tinha a média de 5 mil pessoas, depois alcance 12 mil. Uma das coisas interessantes é o seguinte, é importante a gente pensar no número, claro. Isso ninguém está isento de pensar também nos números. Isso é importante até para saber que tipo de plataforma usar melhor. Né? Será que é Sim, o Instagram? Será que é o Facebook? Será que é o YouTube? Enfim, qual plataforma usar melhor? Mas o interessante é que quando nós falamos para o ambiente do mundo da comunicação também, não podemos esquecer que cada pessoa é importante. Ou seja, se você faz uma live, se você faz um encontro que tem 5 pessoas ou tem 50 mil pessoas, tem que ser a mesma coisa. Claro que a proporção é muito maior, né? Mas assim, lembrar que aquelas 5 pessoas, acho que Jesus já falou isso justamente para não deixarmos cair na tentação, né, de querer fazer somente para a grande massa. No é sentido de que verdade. A gente onde vê dois isso, ou três estiverem reunidos em meu nome, ali estarei. Né? até cortando um pouquinho o senhor, a gente vê isso quando a gente vai pregar, né? Eu pelo menos tive a experiência de pregar para 10 mulheres num retiro de mulheres no Alemão e já tive na minha paróquia para 300 pessoas no Crisma, né? Então a mesma preparação que eu faço para as 10, a gente faz para os 300, né? Então acredito que seja a mesma coisa, né? Não também isso, mas que assim, que a gente não cai na tentação, na preocupação de somente fazer, só dar importância quando o número de participantes for elevado. Né? Não é, porque assim, quando você faz uma comunicação, principalmente para o mundo virtual, depois fica registrado, outras pessoas podem assistir, né? Isso é importante porque assim, se chegar a uma pessoa, através daquela vai chegar uma outra, a gente não tem noção, proporção de até onde vai chegar aquilo que nós estamos comunicando. Então isso deve ser, não deve estar na nossa tentação de querer somente preparar encontros virtuais para grandes números ou valorizar números, porque a internet ela tem essa tentação. Por isso que o Instagram ele retirou, né, a possibilidade de você saber quantas pessoas curtiram cada postagem, porque isso estava gerando também problemas psicológicos para muitas pessoas. Ou seja, as pessoas se sentiam menos, vamos dizer assim, se sentiam menos qualificadas,
né? E menos importante porque algumas pessoas chegavam a 5.000 likes e ela chegava às vezes a 50, né? Mas sabendo que quando eu falo alguma coisa, eu estou me comunicando também. Então, nós não podemos ter essa preocupação de pensar em números, porque a internet, a rede social, ela tem essa facilidade de nos conduzir para esse caminho, fazer somente uma avaliação numérica. E isso não é importante quando nós estamos falando de evangelização pelas redes sociais, né? Se você está fazendo uma campanha, claro, isso é importante, o número. Se você vai fazer uma campanha de arrecadação para alimentos, então, quanto mais pessoas você atingir, melhor, né? Chegar melhor. Mas se está falando da palavra de Deus, se quer falar sobre evangelização, não importa se serão 2.000 pessoas, né? Porque aquela pessoa é importante para você estar falando para aquela pessoa. Enfim, quando nós falamos de comunicação, sobretudo de redes sociais, especialmente para os padres, é o ambiente em que é novo para muita gente, para outras pessoas nem tanto, né? Mas é um ambiente em que nós também nos mostramos como padres, nos comunicamos e levamos também o nosso ofício, a nossa função, o nosso ministério também pelas redes sociais. E aí nós vemos que muitos estão reaprendendo e alguns estão aprendendo a utilizar, né? Mas é sempre importante lembrar que o padre é aquele também que proporciona esse encontro com Cristo, né? E nessa fase, sobretudo das redes sociais, em que nós utilizamos somente, praticamente, as redes sociais para celebrar missa, para adoração, para a oração do terço, para meditações, para aumento de informação, para conversa, bate-papo com os paroquianos, é o ambiente também propício para criar esta cultura que o Papa fala, a cultura do encontro. E é importante também que nós, padres, nos preparemos também para falar nesses ambientes, porque é uma outra realidade, muitas das vezes é um novo estilo de falar, embora a mensagem vai ser sempre a mesma, mas é um outro estilo de vocabulário, né? É um outro estilo de comportamento, né? Então, de movimento, de cenário, vamos dizer assim, né? Então, tudo isso temos que estar atento com o tempo, atento com a objetividade que nós falamos, porque quando você está assistindo uma live, está assistindo um vídeo, uma formação, ninguém tem paciência para poder ficar muito tempo. Então, você tem que se tornar, você não pode perder o conceito do que você está falando, mas também você tem que ser objetivo, né? Nós temos que ter um cuidado para não sermos, nesse ambiente tão polarizado que é a internet, sermos mais um fator colaborador para isso, mas a igreja ela está no ambiente para ser também um local de harmonização, né, de integração. É o que o Papa fala sobre na mensagem da comunicação. É um tear em que nós unimos histórias para construir algo bonito. Então, é um lugar que para nós padres também é um ambiente também novo, em que muita gente está aprendendo a utilizar, né? E aí nós temos que dar o crédito também. Por a internet do padre. Espera ele voltar aqui. Ah, esperar ele voltar pra gente. Ele consegue voltar. A professor Padre Guilherme, sua bênção, parabéns por mais um ano de padre que o senhor comemorou ontem, viu? Grande abraço. Morgana, bom dia. Se eu consigo voltar para o padre.
Voltei. Oi, voltou. Vamos. É porque eu estou aqui, como eu estou aqui na catedral aonde eu moro atualmente é um pouco abaixo do solo, né? É quase um subsolo, é quase um porão. Então a internet às vezes não é É tão tão boa. legal. Pois é. Quer terminar o Então, que o senhor estava falando, né? então assim, é recordar que, por exemplo, na Semana Santa nós vimos muitos padres que, por exemplo, iam fazer uma live e colocavam um filtro errado, né? Então estavam falando um assunto sério, mas aparecia lá com orelha de coelhinho, de cachorro, alguma coisa assim, nariz de palhaço, porque o filtro foi colocado errado. Então, você vê assim, que é muita gente aprendendo ainda a utilizar, por isso temos que dar o crédito, mas tem muita gente já que já está aprendendo cada vez mais, está evoluindo e, como eu falei no início, é uma ferramenta, é um trabalho que não vai se perder, que eu espero que não se perca após a pandemia, que seja reaproveitado, né, além daquilo que já existem, os trabalhos paroquiais, né? O trabalho dos comunicadores é mostrar a importância da comunicação e acabou que o vírus acabou fazendo forçar todo mundo a gostar da comunicação, né, padre? Com É um certeza. Ver trabalho a árduo que a necessidade, gente né? tem vindo fazer a importância e o pessoal agora entendeu que vale a pena, né? E Com certeza. um fato engraçado sobre essa história do filtro de um padre, um senhorzinho, né? Mas foi bonitinho, ele postou ele printou algumas fotos dele com o filtro errado, e aí ele falou assim, gente, me desculpa, porque eu ainda estou aprendendo, achei tão bonitinho ele vir, né? Aí ele, poxa, mas não me zoe, não me sacaneie nas redes sociais. Aí embaixo, o que me chamou a atenção foi que uma senhora chegou e colocou assim, padre, não fica preocupado com isso não, porque eu estava muito triste. Quando eu liguei para participar da Santa Missa com o senhor e eu vi o senhor de coelhinho, me fez rir. E há muito tempo eu não ria. Isso me chamou a atenção porque, mesmo não querendo, ele acabou adentrando na história daquela mulher que estava triste, entende? Então, de uma certa forma, mesmo que a gente achou que era errado, mas que em algum momento o Senhor sempre traz um bem no meio de todas as doideiras que a gente faz, né? Então foi Com muito certeza. engraçado essa situação, mas me chamou a atenção desse comentário dessa senhora, porque por mais que a gente ache que a gente não está chegando aos corações, mas até quando a gente está errado, a gente consegue chegar no coração do outro, né? Graças a Deus. Quando tem a boa intenção, Deus ajuda. O Espírito conduz, até mesmo as nossas se tornam motivo de união, de evangelização, enfim. Enfim, agora eles estão começando a ficar craques, então tá bom. Tem algumas perguntas que o senhor já respondeu, eu não vou fazer essas perguntas novamente, mas tem uma que achei interessante, que ele fala que os jovens, né, os adolescentes em específico, né, eles estão muito nas redes sociais. Eu tenho um filho de 15 anos e, assim, ele até que ele não gosta muito de rede social, mas ele gosta de jogo e tal, mas ele até que ele vai um pouquinho nas redes sociais. Mas a maioria dos jovens, o meu filho acho que é uma exceção que não gosta muito de rede social. Mas a grande maioria usa e usa com vontade. Instagram, Facebook, agora mais o Instagram, né? Mas Facebook, Instagram, YouTube, né? O meu filho tem um canal com uma amiga que eles falam sobre como estudar, de que forma estudar. Então, assim, eles estão conectados nas redes sociais muito mais do que nós, né? E aí, a igreja hoje entendendo que as redes sociais elas são uma forma comunicativa de chegar, de uma forma eficiente de chegar no outro, você acha que hoje a igreja é uma forma assertiva de chegar neles, assim, de que forma a gente poderia chegar mais neles, aproveitando nessa rede social? Bom, primeiro, vou contar uma experiência. Eu tenho duas sobrinhas, né? Uma tem 6 anos e meio, a outra tem 3 anos e meio. A mais velha, consequentemente está levando a Mais mais nova nova. junto, né? Elas agora cismaram de ser influencer digital. Então, é. E aí elas fazem vídeos. Claro que a gente não posta nas redes sociais porque elas são novas ainda, né? Mas elas fazem vídeo para enviar para a família. Então elas fizeram um vídeo esses dias
mostrando como fazer peito de frango grelhado na chapa. Meu Deus, que Claro que tinha a bonitinho. avó que estava junto, mas ela que explicava. Então, você precisa ter o frango desse jeito. Então, e perguntava, vó, fala aqui pra gente como é que você. Gente, uma jornalista nata. Ela chegava, fala aqui pra gente como é que. Então, quais são os temperos necessários? Aí, gente, olha, tá vendo aqui, ó, esses são os temperos. Se não for assim, você não tem como usar. Então, e no final do vídeo ela falava, se você gostou do vídeo, você dá um like. E se você não gostou do vídeo, você dá um dislike e deixa o seu comentário aqui embaixo, o que você gostou, o que você não gostou. Então, assim, para falar isso, por quê? É porque eu e você, não que nós, mas é que nós fomos adotados, nós fomos adotados nessa geração tecnológica. Nós entramos nela. Esses adolescentes, esses jovens, essas crianças, elas já são nascidas nessa geração. Então, para ela, é um tema realmente, é um lugar onde ela vive aquilo ali, ela nasceu daquilo ali, e ela entende aquela relação como aquele lugar como um dos únicos lugares de relacionamento, né? Hoje, quando nós pensávamos antigamente de nos encontrarmos em algum lugar, ou era uma praça, ou era um lugar físico. Hoje, em primeiro lugar onde esses jovens se encontram é um lugar virtual. Eles estão ali. O seu filho está jogando, mas ali tem relacionamento com outra pessoa que está competindo com ele. De outros Que lugares. planejam estratégia para vencer o inimigo, para conquistar o objetivo. Enfim, tem uma emoção ali também, né? E a igreja vê também esse lugar, como nós falamos no início, como um lugar para ir a esses jovens. Tanto é que muitas igrejas relacionam aplicativos, criam aplicativos para isso, para que o jovem participe também. Eu lembro quando tinha aquela época em de você achar, acho que era, como que, eu não lembro agora o nome, em que você tinha que achar diversos Pokémon, não sei como é que era, os bichinhos virtuais, você Pokémon, tinha né? Lembro. que tinha que achar, você ganhava prêmio, pontos, se você achasse em tal lugar, que tinha Na um sua aqui no própria seu quarto, rua, tinha na sua né? praça. Exato. Então, muitas colocavam, por exemplo, assim, eu lembro que colocavam placas, pequenas, dizendo aqui tem para você encontrar. Alguns estão espalhados por aqui. De forma que o jovem entrava no pátio da igreja, entrava, não dentro da igreja, obviamente, mas entrava no pátio da igreja e com isso conhecia a paróquia, conhecia a igreja. Então, outras opções foram criadas justamente para fazer com que o jovem também sinta que a igreja também está ali presente, né? Então, meios de encontro, aplicativo, essas lives que nós estamos fazendo, lives musicais, muitos jovens gostam de músicas católicas. Então, nós estamos inseridos também dentro desse ambiente, né? Justamente para falar que temos uma palavra para dizer, temos algo para dizer, né? Também pessoas que ali estão. E a maioria são jovens. Por isso que é importante, cada vez mais, as paróquias chamarem os jovens para ajudar quando o assunto for redes sociais. Porque nós podemos conhecer um pouco a teoria, mas eles sabem mexer com uma grande agilidade, né? Então, coisas que a gente faz de forma... porque nós aprendemos a fazer, eles já fazem automaticamente, porque já nasceram fazendo aquilo ali. Mais uma vez, a minha sobrinha de 3 anos, de 3 anos e meio, ela pega o celular e ela não sabe escrever direito ainda. Ela pega o celular e fala, ela quer assistir um vídeo do Bebê Alive. Ela fala, Google, e pega o microfone Bebê Alive. Maravilhosa. E ela vê todos os vídeos que ela quer assistir. Então, eles fazem automaticamente. Nós fazemos porque nós aprendemos a fazer. Então, é importante tê-los conosco para nos ajudar, né? E nós, ao mesmo tempo, fazer essa troca de experiência com eles também, nos ambientes virtuais e nos ambientes também físicos. Bacana. E ontem, por acaso, né, eu estou ajudando um padre nas redes sociais dele, né? E aí eu fiz uma pesquisa de quem é que estava nas redes sociais dele, e a grande maioria eram mulheres de 35 a 44 anos, né? Ele, Tati,
eu queria também chegar nos adolescentes. Então a gente tá procurando um monte de forma, né, de chegar nos adolescentes. E aí, por acaso veio essa pergunta, eu achei interessante, porque para o próprio padre, né? Sim. Ele voltou, é porque tá parada a sua imagem, Voltou, mas voltou. e aí achei interessante, né, trazer esse tema também. Mas um outro tema interessante que eu escutei até ontem na Rádio Catedral, que foi sobre as fake news, né? Acho que o Paulo tinha falado alguma coisa, eu escutei ontem no horário dele, que por acaso é agora, às 11 horas, né? E aí ele estava falando das fake news que estava sendo acertado, né, dentro da CNBB dessa região aqui, é Leste 1, né? A nossa, aqui do Rio, né, Sim, padre? Leste 1. E aí acho Sim. que eles estavam fazendo com um projeto, né, de fazer algumas coisas contra essa fake news. E aí eu queria que o senhor falasse um pouquinho como a igreja combate isso, né? Porque, na verdade, a gente sempre passou isso, né? Por muitos anos, acho que todo o tempo do cristianismo a gente vive o fake news, né? Só que agora é mais de rede social, né? As próprias heresias são fake news, né? A gente pode chamá-las de As fake próprias news. heresias são fake news. Exatamente. Aí a gente tem que chamar as Então, autoridades para responder, pois para é. Aí, ajudar. então, eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso, porque a gente já está entrando nos 14 minutos aqui, de 13 minutos, a gente vai Tá? perto de terminar, e a gente falar um pouquinho sobre isso, como a gente combate, né, como a gente pode fazer os próprios leigos, né, de que forma a gente pode não ficar espalhando coisas que não foi a igreja que falou, seria interessante. É muito importante assim, todas as instituições, não somente a igreja, combatem fake news, né? E aí não somente as fake news, mas chamados os deepfake. O que são isso? São os vídeos que muitas das vezes nós pensamos que são tão reais, né? Que a gente pensa que aquilo, mas aquilo não é real, mas pensamos que é realmente real, né? Que são as montagens. E isso também se dá através das notícias, que elas podem ser falsas ou podem ser notícias contadas de forma parcial. Não sei, ou seja, não é totalmente falsa, mas também não é totalmente verdadeira. Ou seja, está faltando uma parte da notícia. Ou ela é totalmente falsa, foi inventada. Ou seja, uma frase que foi tirada de um contexto e foi montada uma matéria para defender a história do jornalista que ele quer contar. Então, a melhor forma de você combater uma fake news é buscar a informação verdadeira. E como isso se dá de duas formas. Primeiro lembrar o seguinte, quando você recebe uma notícia de um blog que não é muito conhecido, ou que não é uma notícia enviada para você nos nossos milhões de grupos de WhatsApp, que às vezes a gente acaba não sabendo se é verdadeiro ou não, primeira coisa, você olhar se aquela notícia está nos principais meios de comunicação, nos grandes meios de comunicação. E aí a gente pensa, vamos lá, CNN, CNBB, Vatican News, Globo, Bandeirante, SBT, Folha de São Paulo, enfim, todos os grandes meios de comunicação. Né? Algumas, mas tem tantos outros. Então, Uhum. se essa notícia não está nesses grandes meios de comunicação, opa, é alguma coisa, pode não ser verdadeira, pode não ser. Né? Então, já ficar atento com aquilo ali. Segundo, nesses mesmos meios de comunicação, saiu uma notícia que não sei, o Papa Bento XVI morreu. Porque já mataram o Papa Bento XVI várias vezes, né? Então, várias Já. notícias disseram que ele já morreu. Então, vamos lá, no Vatican News, tem alguma notícia? Não, então não é verdadeiro, não é verdade. Né? Então, os principais meios de comunicação, então, observar os locais onde a informação elas são realmente completas, ou seja, onde a credibilidade é muito maior do que um blog que não estou dizendo que não seja verdadeiro, mas que o blog, de repente, é um blog sensacionalista que faz uma interpretação. Então, assim, a primeira coisa é sempre observar. Segundo, criar uma metodologia, até para não ter um cansaço psicológico nas informações, que nós estamos vivendo também isso, criar um hábito, uma rotina de se alimentar das informações de forma periódica. Não o dia inteiro conectado, 100%, mas
horários que você vai acompanhar notícias. E aí você vai nos sites principais. Né? Você quer notícia sobre a igreja? Vai no site do Vatican News. Lá você vai ter notícias, e da CNBB, você vai ter notícias da igreja no mundo inteiro e de forma geral na igreja no Brasil. Depois vai nos principais sites de notícias do Brasil. Tal. Pronto. Já estou abastecido de informações. Faz um balanço entre outros sites, de um e outro, para poder equilibrar também a notícia. E no final do dia, pronto, acabou. Você está informado. Né? E esse cuidado com as fake news, justamente, é o cuidado de acompanhar as notícias verdadeiras. E a melhor forma é você checar sempre. Existem, inclusive, sites que fazem checagem se a notícia é verdadeira ou não. Também é interessante você fazer isso no Google. Você entra lá, tem, por exemplo, um site Aos Fatos, que você entra e você se informa se a notícia é fake ou se não é fake. E aí temos que lembrar o seguinte: não sei, eu recebo a notícia e repasso. Não se esqueça, nós somos responsáveis também por aquilo que nós informamos. Da mesma forma que nós recebemos, nós somos responsáveis de passar adiante ou não. E se eu passo uma notícia falsa, eu estou descumprindo um dos mandamentos da igreja, que é não roubar. Porque quando eu passo uma notícia que não é verdadeira, eu estou roubando o direito da verdade a alguém. E pior, se eu passo uma notícia que vai denegrir a imagem ou a dignidade de alguém, eu estou também infringindo outro mandamento de não matar. Porque quando eu estou infringindo alguém, eu estou matando o direito à dignidade daquela pessoa e roubando dela o direito à verdade. Porque todo mundo tem o direito a uma boa índole. Então, não posso, eu tenho uma responsabilidade enquanto cristão, enquanto civil também, de não repassar notícias que não são verdadeiras. Por isso a importância de se atentar, de saber quando a notícia é real ou não. E também fazer um discernimento se é importante passar. Se todo mundo está falando que a roda gira, então não é relevante então que eu também, só para dar uma notícia, passe adiante que a roda gira. Né? Todo mundo já está falando, não preciso colaborar também com isso. Então, basta eu saber, né, que a roda gira. Mas eu não preciso também, junto com todo mundo, dar também mais uma notícia que todo mundo está falando. Estamos falando da pandemia, do isolamento, de ficarmos em casa. Né? Todo mundo já está dizendo isso. Então, não preciso insistir em falar isso daí. Todo mundo já está falando. Mas o que eu tenho que fazer é acompanhar as notícias, as informações e fazer também o meu papel. O senhor acha que essa grande quantidade de informação que a gente tem todos os dias, né? Durante 24 horas, a gente tem uma grande quantidade de informação o tempo inteiro. Ela atrapalha um pouco essa evangelização verdadeira e sólida que a gente precisa ter dentro da igreja? Atrapalha um pouquinho se nós não soubermos como nos alimentar em relação a isso. É até um artigo que vai sair agora, que eu estou acabando de escrever, porque eu vou terminar de escrever esse artigo para mandar para o Testemunho de Fé, sobre a infodemia, o excesso de informações que gera medo, angústia, incerteza, e tudo isso também causa um impacto na vida das pessoas. Porque se a partir do momento que a pessoa se enche tanto de informação, ela chega a dois extremos. Pode chegar a dois extremos. Um excesso de informações, e ela não saber filtrar aquilo ali, ou ela pode chegar a um extremo de não querer mais nem saber de olhar a internet devido ao cansaço, devido ao estresse também emocional por causa de um excesso de informações que ela mesma procurou. Né? Então isso atrapalha porque assim, nesse ambiente agora em que nós estamos essencialmente usando a evangelização por meio das redes sociais, uma pessoa que está cansada, ela vai tomar totalmente distância de tudo. Por isso que tem que ter um equilíbrio diário das informações, um equilíbrio diário de olhar as redes sociais, um equilíbrio, um discernimento para tudo na vida. Por isso a importância. E aí, obviamente, se eu não tenho esse equilíbrio, isso vai dificultar também de apreender aquilo que eu vou receber enquanto evangelização também nas redes sociais. Bom, a gente está com 5 minutos, né? Vou me despedir já do senhor, vou pedir a sua bênção final, mas quero agradecer a sua disponibilidade, né, de parar um pouquinho o seu dia para falar um pouquinho com a gente aqui. Acredito que a gente tinha muita coisa para falar, mas deu para falar aquilo que o senhor precisava falar aqui na Cleron, né, e as pessoas escutarem
A gente é movido pelo Espírito Santo e é Ele quem conduz tudo, né? Então, quero te agradecer novamente, Padre, pela sua disponibilidade, pelo seu sim, em estar aqui, em falar um pouquinho sobre a comunicação e de que forma os padres podem usar essas comunicações, né? A gente estava pensando aqui numa semana de comunicação, mas os meninos são malucos, e aí vou esperar eles, porque comunicador é tudo doido, né? E junto de um design, um fotógrafo e um jornalista, dá tudo gente doida. Então, então eles estão pensando o que eu vou fazer, e quem sabe a gente volta com o senhor numa semana de comunicação para falar um pouquinho mais, mas isso é um projeto mais para frente. Então, muito obrigada, que o senhor possa trabalhar a sua vida, a sua vocação, né, por mais um ano, que o senhor acabou de fazer 8 anos, né, de padre, então que Deus possa usar a sua vocação, né, usar o seu ministério, os seus dons a favor da Boa Nova e chegar às pessoas que ainda não conhecem Jesus Cristo. Muito obrigado, tá, padre? Eu que agradeço o convite, obrigado a participação hoje, é um prazer sempre falar um pouquinho, colaborar e aprender também. Agradeço a participação de vocês e pelo convite mais uma vez, e esperemos que, vamos pedir aí o Espírito Santo agora nesse domingo de Pentecostes, né, que inflame o nosso coração, que inflame a nossa mente, a nossa razão, para que possamos realmente em todos os momentos nos colocar à disposição da igreja para aquilo que Deus inspirar o nosso coração em todos os momentos. Então, pedindo a Nossa Senhora a sua intercessão de modo especial, a Virgem Maria, que junto com os apóstolos, desde a Igreja Nascente, intercedeu para que o Espírito Santo viesse a todos eles, que venha também nós redobrando a nossa esperança, redobrando a nossa confiança em Deus, tirando do nosso coração o medo, né, desse tempo que nós estamos vivendo, que vamos vencê-lo com a graça de Deus, Deus está ao nosso lado. Então, vou dar a bênção final e pedir a Deus que nos ilumine nesse dia e até o domingo de Pentecostes. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém, Padre. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. Rogai por nós. Amanhã a gente vai ter o Drailton da CCR das Fotos, vamos falar sobre fotografia. Essa semana a gente termina, mas vou terminar em alto estilo, com o Drailton e o Padre Rodrigo no sábado. Tá bom? Que bom, que padre. Bom, maravilha. Muito obrigada, tá? Fica com Deus. Tchau, tchau.